É bom poder estar aqui na frente e ouvir as vozes de vocês cantando. O André estando aqui na frente e ver isso especialmente. O Senhor merece que nós cantemos com ânimo, com vigor. Em 1983, faz um bocado de tempo, eu e a Eliana só tínhamos os 3 primeiros filhos na época. A gente morava na Vila Paraguai, no noroeste lá do Ceará. No final daquele ano, chegou a energia elétrica lá naquela vila. Às vezes, naquela época, quando chegava a faltar energia elétrica, passava 3, 4 dias, pelo menos, sem retornar de novo. Isso complica a coisa quanto à geladeira, né? Nesse tempo, há pouco tempo depois da energia elétrica chegar na região, um menino subiu um poste e pegou lá um fio de alta tensão. Foi por Deus mesmo que ele não chegou a morrer. Ele, porém, pegou uma queimadura muito grave na sua mão. Um colega nosso tratou esse caso. Ele não podia ver nenhum perigo na experiência dele, não conhecia a energia elétrica, não sabia que podia ser até mortal. Em 2 Coríntios capítulo 2 e versículo 11, o apóstolo Paulo diz: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Esse texto mostra que Satanás, ele alcança vantagem sobre pessoas que não conhecem bem os planos dele, os seus desígnios. E aí eu te pergunto, você conhece os planos de Satanás? Abram as suas Bíblias, então, ao livro de Jó, e nós vamos continuar o que começamos algumas semanas atrás. Antes nós vimos os primeiros versículos, e só recordando um pouco, nós vimos que Jó, um homem piedoso, um homem temente a Deus e que se desviava do mal. E nós dissemos naquela ocasião que muitas vezes se pensa que para viver uma vida piedosa, precisa se isolar de todo mundo. Viver numa ilha onde não vai ser tentado pelas pessoas. E a verdade é que outras pessoas são uma fonte de tentação, muitas vezes. Mas esquece o fato que parte do problema quanto ao pecado é nós mesmos, que somos, a nossa carne é propenso a pecar, e além disto, esquece do fato que o diabo também age nessa área para nos levar a pecar. Do contrário, Jó era um homem casado, ele tinha esposa e 10 filhos, como nós vimos no versículo 2. Então, uma vida piedosa não é coisa que é isento dos relacionamentos normais de família. De fato, Deus foi quem disse: não é bom que o homem esteja só. Ele planejou
a vida em família. E além do Senhor planejar a vida em família, Ele planejou a vida em igreja para a nossa santificação também. Então, a vida piedosa não é uma vida isolada de todo mundo, não. Também nós vimos no versículo 3 que a vida piedosa não é simplesmente passar o tempo todo lendo a Bíblia, orando, meditando. Envolve isto sim, mas envolve trabalhar também. A vida de uma pessoa piedosa, ela trabalha. Jó, a sua família, trabalharam com suas mãos e Deus abençoou o trabalho. E ele era um homem piedoso e um homem muito, muito rico também. O mais rico, o mais poderoso daquela região. Nós vimos no versículo 4, estamos aqui recordando assim, que a família de Jó compreendia que a vida não era para ser só de trabalho. E me parece que compreender que nos aniversários de cada um, eles ajuntavam a família maior para celebrar os aniversários, um tempo social, um tempo de encorajar uns aos outros, um tempo onde um podia também repreender e corrigir, e assim ajudando uns aos outros. No versículo 5, nós vemos a liderança de Jó, a liderança espiritual dele, num tempo quando não tinha Bíblia ainda, como nós temos vantagem nesse sentido, mas ele era consciente de que, por parte dos seus filhos, a grande necessidade era de santificação. Pode ser que meus filhos tenham pecado contra o Senhor no seu coração. E Jó, cuidando disto, liderando espiritualmente a sua família desta forma. Ele costumava cuidar desta área. Não era só de ações, mas do coração também. E então nós chegamos ao versículo 6, e é onde nós queremos ver. Então, hoje nós queremos ver verdades sobre Satanás que você precisa saber. Vantagens sobre Satanás que você precisa saber. Leiamos o texto, então, de 6 a 12. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Vamos orar. Ó Pai, nós estamos diante da Tua
preciosa palavra. E que o Senhor possa usá-la para o nosso bem, para nós nos tornarmos homens e mulheres, crianças, jovens, piedosos, ó Pai. Especialmente esteja a nos ensinar sobre verdades sobre Satanás que nós precisamos compreender. E nós rogamos isto no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Primeira coisa que nós precisamos ver, então, é que Satanás existe. Eu acho que ele realmente não se importa que você saiba que ele existe, não. Mas, quanto a uma vida piedosa, é importante você saber isto. Aliás, falando do versículo 6 aqui, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Até onde nós sabemos, Jó não soube disto. Mas existe uma realidade de seres espirituais, não físicos, como Satanás e os anjos. Um mundo que a gente não vê, assim como a energia elétrica, mas existe. E vamos ver, então, aqui na continuação, a influência que ele exerce. Deixa eu falar um pouquinho ainda quanto a essa frase, os filhos de Deus. Uma regra que eu tenho enfatizado para vocês, porque é meu propósito ensinar vocês como estudarem a Bíblia. Eu quero ver com isso o seu crescimento, não somente por meio das mensagens que eu e o Marcos pregamos, mas que no seu próprio estudo da palavra você aplique isto também. Mas a frase os filhos de Deus, aqui neste contexto, se refere aos anjos, tanto bons como maus. Em Jó capítulo 38 fala deles cantando na criação, e por meio disto eu compreendo que os anjos foram criados por Deus no primeiro dia. Eles são criaturas, eles não são eternos como Deus. Tudo fora a pessoa de Deus foi criado. E já que cantam a formação da terra, eu entendo que foram criados no primeiro dia. Filhos de Deus, por exemplo, em João 1, 12 e 13, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Lá, filhos de Deus já é outra coisa, no caso, são os salvos. São as pessoas que foram por ele regenerados. Então, nós vemos aqui primeiramente que Satanás existe. E em segundo lugar, ele presta contas a Deus. Satanás é uma criatura e, como todas as suas criaturas, ele tem que prestar contas a Deus. Nós vemos isto no fato que ele veio se apresentar no versículo 6 aí, vieram apresentar-se perante o Senhor. Vemos isso nas perguntas que o Senhor faz a ele, nos versículos 7 e 8. É evidente que o Senhor, por exemplo, pergunta aqui: de onde vens? Você viu o meu servo Jó? Então, envolve essa prestação de contas.
criatura dá conta a Deus. Quando Caleb tinha, eu acho que uns 3 ou 4 anos de idade, nesse tempo, a Eliana lendo Gênesis 3 com os nossos filhos e ouvindo a história como Satanás tentou e Eva e Adão seguiram a mentira do diabo. O Caleb perguntou: por que é que Deus não simplesmente eliminou Satanás? Assim, né? Uma boa pergunta, não é? Naturalmente a gente pensa assim. Mas queremos entender, então, primeiramente, que ele presta contas a Deus e por isso nós precisamos compreender que Satanás cumpre um propósito de Deus, ainda que não seja por amor a Deus e nem com alegria. Mas ele cumpre um propósito. Nós vamos ver mais sobre isto, mas vamos olhar primeiramente algumas palavras de alguns textos bíblicos que falam sobre ele e aquilo que ele faz. João 8, versículo 44, por exemplo, Jesus diz a líderes religiosos, de fato, ele diz: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então aqui você pode observar duas coisas que caracterizam o diabo. É que ele é mentiroso. Isto ele já fez lá no jardim, dizendo a nossa mãe Eva: é certo que não morrereis, comendo do fruto que Deus tinha proibido e tinha dito que comendo morreria. E a segunda coisa é, ele é homicida. Deus tinha dito: se comer morre. Ele insulta a comer. Ele é homicida. Ele tem um plano para a sua vida. Ele quer te matar. E se não for possível te matar, mas é te enganar, porque ele é mentiroso. Em João 10:10, Jesus diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Isso descreve bem Satanás. Ele vem para roubar, matar e destruir. Em contraste com isso, Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Outra coisa quanto a Satanás, que a Bíblia deixa claro, encontramos em Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Então, João diz: ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, pois foi expulso o acusador. Aqui, outra coisa característica de Satanás: o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Você gosta de estar perto de uma pessoa que só vive a passar na sua cara os pecados que você cometeu 10 anos atrás? Não, né? Mas é algo que Satanás vive a fazer, é acusar, e acusar a quem? Os crentes, os filhos de Deus. Apocalipse capítulo 20, eu quero que você veja
um texto que me chama muito a atenção quanto ao fato que Deus tem um propósito quanto a Satanás. Apocalipse capítulo 20. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Eu pergunto aqui, por que Satanás não foi preso ainda? Será que Deus não tem o poder de prendê-lo? Ou é porque Deus não descobriu ainda o meio de prendê-lo? É? Claro que não. Isso é coisa do futuro. Vai acontecer, mas no tempo de Deus. Ele diz no versículo 3, lançou no abismo e fechou-o e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações. Aí é o engano, a mentira que caracteriza ele. Ele é preso aqui para não poder enganar mais. Aliás, tem pessoas que diriam que ele está preso. Mas é verdade que não está enganando ninguém? Claro que não, né? Eu estava ouvindo um pastor falando sobre esse negócio de alguns dizendo: Satanás, eu te amarro. Uma pergunta que ele disse que cabe bem fazer é: e aí depois de pouco tempo você solta de novo, porque sempre está atrás de amarrar. E é um amarrando e outro amarrando. Talvez ele já tenha fugido para o outro lado do mundo. Mas aí nota o que continua dizendo: depois disto, Apocalipse 20, versículo 3, é necessário que ele seja o quê? Solto por pouco tempo. E aí, quem é que diz que é necessário? É Deus. Porque talvez a gente não compreenda tudo que Deus tem de propósito nisto, mas o fato é que Deus diz que é necessário porque Ele planeja assim. Ninguém obriga a Deus, não, né? Não é que Satanás obriga a Deus a isto, não. É necessário porque faz parte do plano de Deus. Versículo 4 continua dizendo: vi também tronos, nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Esses 1000 anos quando Satanás está preso. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás não diz aqui que ele conseguiu fugir ou escapar. Diz: Satanás será solto da sua prisão.
Não houve um momento de descuido de um anjo que, como quem guarda uma prisão e descuida um momento e um preso foge. Nada disso. Ele foi solto. Em versículo 8 diz: e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. E aí eu pergunto, ele consegue enganar alguém? O texto diz, o número desses é como a areia do mar. Após 1000 anos de tranquilidade aqui na terra, o grande enganador preso. E quando ele é solto, veja como, e eu creio que esta é a lição principal que o Senhor quer nos ensinar por meio disto, é a facilidade que o ser humano tem de ser enganado. Depois de ver tudo aquilo, quando Satanás é solto de novo, o homem crê na mentira. Por que Satanás enganar as pessoas faz parte do plano de Deus, mesmo que Deus não seja culpado pelo mal? É o plano de Deus que Satanás engane pessoas, mesmo que ele não seja culpado pelo mal. Segundo Tessalonicenses 2, de 9 a 12. Veja o que diz aqui. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo... Vamos ver um pouco mais sobre Satanás, então, agora nos versículos 9 e 10. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste, concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste. Os seus bens se multiplicaram na terra. Aqui uma terceira coisa que nós queremos que você observe é: Satanás tem conhecimento de Jó, não é? Deus pergunta se ele já observou a Jó, e a resposta é sim. Eu conheço ele. Eu conheço algumas coisas sobre ele. Satanás tem maior conhecimento do que nós. Por ele tem experiência de milênios. Ele sabe que Jó é muito rico. Ele sabe que Deus tem uma cerca ao redor de tudo quanto Jó tem. Todos os seus bens. Significa que a cerca era para ser muito grande. Para cuidar daqueles animais todos, precisava de muita terra, não é? Agora, Satanás fez a pergunta no versículo 9: porventura Jó debalde teme a Deus? Essencialmente, o que Satanás está dizendo é: Jó não te ama, não. Você comprou o amor dele. Não é sincero. Porque, como nós vemos agora no versículo 11, estende, porém, a mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Esse é o quarto ponto que eu quero que vocês vejam sobre Satanás. O desejo de Satanás é que você venha a blasfemar o nome de Deus. Ele diz: tira tudo que ele blasfema. Ele não ama. Cabe a gente perguntar, então, o que significa blasfemar?
Primeiramente, eu quero que vocês observem que no texto aqui em Jó, fala de blasfemar a Deus, primeiramente em 1 e 5. Jó estava preocupado quanto a seus filhos que pudessem estar blasfemando o Senhor no seu coração. Em 2 e 9, mais tarde, futuramente nós vamos chegar lá e estudar, mas a esposa de Jó diz: Jó, é melhor você blasfemar a Deus e morrer do que continuar vivo. Então, atribuir alguma falta a Deus é blasfemar a Ele. Atribuir alguma falta a Deus é blasfemar a Ele. Atribuir alguma coisa diferente do que Ele é. Importa então a gente perguntar, então, quais são algumas das mentiras que Satanás muitas vezes usa para enganar pessoas? Sobre Deus, Satanás quer que você acredite que Deus não é verdadeiro. Ele fez isso com Eva lá no jardim. Ele disse, ele perguntou primeiro, Deus proibiu tudo aqui a vocês? E Eva diz, não, nós podemos comer aqui das árvores do jardim, mas tem um que Deus disse não coma. E Satanás diz, aliás, ela diz que se comer pode vir a morrer, e Satanás diz, é certo que não morrereis. Com isso, ele atribuindo a Deus ele não ser verdadeiro. Segundo, uma das grandes coisas que Satanás quer é que você acredita que Deus não é bom. Que Deus não é bom. Que você tem um critério quanto à bondade melhor do que Deus. Essa foi a ideia que Satanás comunicou a nossa mãe Eva. Se Deus proibiu alguma coisa, entenda, eu sou mais generoso do que Deus, pode comer, mesmo daquilo que Deus proibiu. Outro engano que Satanás quer que a gente acredite é que Deus não é soberano ou não tem controle sobre alguma parte da sua criação. Ele, ao dizer se comer não morre, está implicando que ele tem o poder de impedir que a mulher morra, não é? Mas além de nos levar a umas mentiras quanto à pessoa de Deus, Satanás também quer que a gente acredite em umas mentiras quanto a nós mesmos. E um muito comuns é que você é uma pessoa boa. Quando Jesus diz, não há quem faça o bem. Que bom só existe um, que é Deus. Em segundo lugar, ele quer que você acredite que você merece mais do que recebeu. Você é merecedor de coisas que Deus não te deu até agora. Ele diz à mulher, coma daquilo que Deus proibiu. E você vai ser como Deus. Vai ser melhor para você. Aqui ele tem certo conhecimento de Jó, sim. Porém, eu quero que você observe que ele não sabe dos motivos de Jó.
Ele tem dito: tira tudo quanto Jó tem, que ele vai blasfemar do teu nome. Ele pensa que Jó serve a Deus pelo que Deus tem dado a ele. Nisto nós vamos ver no próximo domingo, Deus permitindo, que Satanás está enganado. Satanás não é onisciente, graças a Deus por isso. Este atributo pertence unicamente a Deus. E, finalizando, versículo 12. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Seja honesto. Se você estivesse na posição de Deus, tendo o poder que ele tem, você teria dado essa permissão a Satanás? Não, não é? Mas Deus deu permissão a ele. E aí eu te pergunto: você sabe melhor como as coisas deveriam ser do que Deus sabe? Eu me lembro lendo no nosso culto doméstico anos atrás um comentário de alguém que disse: se por 24 horas Deus me desse o poder dele, eu iria mudar muita coisa. Mas ele continuou dizendo: mas se junto com o poder ele me desse a sua sabedoria, eu não mudaria nada. Compreenda, não estamos dizendo que o pecado não existe. Mas ele que é o Criador, ele sabe como isso aqui deve funcionar melhor do que nós. Nós é que precisamos compreender mais sobre quem ele é e os planos dele. E em vez de nós acharmos falta naquilo que ele faz, nós precisamos nos alegrar e adorar ele quanto a isto. Certamente aqui na história de Jó nós temos muito a aprender. O que segue, nos versículos 13 a 19, Satanás vai conseguir além dos limites que o Senhor impõe a ele? Não. Se lembra? O Senhor disse a ele: tudo quanto Jó tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. O diabo, cachorro numa corrente, e a corrente está na mão do Senhor. Vai até onde ele permitir e não mais do que isto. Aqui vem à minha mente uns versículos que alguns meses atrás nós estudamos em 1 Pedro 1. Pedro, se dirigindo a pessoas que estão sofrendo, ele começa dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou, em outras palavras, ele é feliz e vamos falar o bem sobre ele. Por quê? Que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada no céu para vós outros. E aí
ele dá esta garantia: que sois guardados pelo poder que você tem dentro de si? Não. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nós podemos nos alegrar, primeiramente, em o Senhor nos ter salvado. O Senhor, tendo salvado a Jó, foi a garantia de que ele seria preservado, mesmo enfrentando enormes dificuldades, como Jó enfrentou. E por isso, em 1 Pedro 1:6 diz: nisto exultais, embora naquilo que o Senhor tem feito e naquilo que Ele tem prometido que vai fazer ainda. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Em conclusão, eu não quero que você seja como aquele menino na história que eu contei no começo em relação a Satanás. O menino não sabia do perigo que a energia elétrica é. Importa que você saiba quem é Satanás, as verdades sobre ele, que ele é assassino, que ele é mentiroso, que ele é acusador. Ele quer sempre estar repetindo, trazendo à sua memória os pecados que você já tem cometido, as quais, se você chegou ao arrependimento do seu pecado e a confiar não na sua própria vontade, mas no sacrifício de Jesus Cristo, que pagou na cruz o débito do seu pecado, você pode dizer: mas fui perdoado os meus pecados. Quem é que conhece a Jó melhor? É Satanás ou é Deus? O Senhor sabe. E termino com 1 Coríntios 10:13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. A gente costuma pensar, mas ninguém enfrenta as mesmas dificuldades que eu enfrento. Deus diz: não veio tentação sobre você que não é comum aos homens, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Isso é uma coisa que nós vamos ver na vida de Jó. Deus não permitiu nada que fosse além daquilo que o Senhor o fortaleceria para vencer. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Ele não diz: eu vou te dar uma vida sem dificuldade, não. Eu vou providenciar um meio de você ser livre de pecar contra mim. Obrigado, ó Pai, por tua santa palavra. Estas verdades sobre Satanás são muito importantes que nós conheçamos, para que nós possamos viver submissos à tua pessoa, Senhor. Nós rogamos assim no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.